Seja muito bem-vindo à 21ª aula do curso de HTML e CSS para iniciantes. Eu sou o Luiz Augusto Vieira, do blog HTML e CSS Pro. E nessa aula vamos aprender a adicionar CSS em nossa página da web. Então, quando se trata de adicionar CSS no seu documento, você tem várias escolhas de método. No entanto, um desses métodos se destaca como o mais comum entre eles. Então, existem 4 maneiras aí de você adicionar CSS em uma página da web. Você pode declarar um CSS inline, você pode incorporar um cabeçalho aí do seu documento, você pode vincular um arquivo CSS externo, que já fizemos aí no nosso exemplo, e você pode importar um arquivo CSS também. Então vamos falar aqui separadamente cada um deles para você entender como usar cada um. Então vamos começar aqui pelo primeiro, que é o nossa declaração inline, né? Estilo inline aqui. Então, com o estilo inline, as informações da folha de estilo são aplicadas diretamente ao elemento HTML, ao invés de definir estilo em um único arquivo e em seguida aplicar os estilos a todas as instâncias de um elemento. Colocaremos o estilo diretamente ao elemento específico a qual desejamos aplicar o estilo. Então, por exemplo, temos esse exemplo aqui no parágrafo, onde passamos um estilo para esse parágrafo. Então, ele tem aqui uma cor olive e tem uma fonte aqui de 24 pixels. Só que veja, passamos aqui o nosso estilo diretamente no elemento HTML. Então, por mais que você tenha aqui outros parágrafos abaixo dele ou acima, eles não vão pegar esse estilo, somente esse parágrafo vai pegar esse estilo aqui. Então, quando você passa dessa forma diretamente aqui dentro do elemento, é que você está passando o estilo inline, né? Que ele fala aqui que é a declaração inline. Então, estilos inline pode ser a maneira mais rápida e conveniente de adicionar estilo em um documento HTML. Esse método deve ser usado com moderação. Então, adicionando estilos inline em todo o site, o mesmo torna muito difícil de fazer manutenção. Uma pequena alteração pode se tornar um empreendimento importante se o estilo tiver sido aplicado em muitas páginas do site. Então, imagina se você tem aí 100 páginas ou 1000 páginas do teu site e você passou o estilo aí dessa forma aí nos teus parágrafos, né, diretamente aqui no elemento HTML. E aí você precisa depois mudar aqui o tamanho da fonte ou a cor da fonte, por exemplo. Para você mudar isso aqui, você teria que abrir aqui as 100 páginas aí do seu site, né, ou as 1000 páginas, e ir mudando uma a uma aqui. Então isso aqui é muito trabalhoso, não vale a pena. Então você evita usar dessa forma aqui, tá? Isso aqui é usado para caso específico mesmo, por exemplo, você tem uma página aí e você vai colocar um estilo nela que só ela vai ter, né? Só aquele elemento vai ter, na verdade. E aí você pode passar dessa forma aqui. Mas se você for usar o mesmo estilo em várias páginas, você pode fazer de outras maneiras aí que a gente vai aprender mais à frente. Bom, o próximo slide aqui é estilo interno. Então, você pode adicionar todos os estilos do CSS em uma parte do documento, geralmente no topo da página. Isso permite utilizar qualquer elemento na página em um único lugar. Você faz isso incorporando as informações do CSS nas tags style, no cabeçalho do documento HTML. Então, neste exemplo aqui, temos o mesmo estilo, né? Só mudou aqui na verdade, é outra cor diferente, né? Temos uma cor laranja e 25 pixels aqui. Mas, nesse caso aqui, não passamos o nosso estilo diretamente no elemento P do nosso HTML. Passamos aqui dentro do nosso head, fechou aqui nosso head, e dentro desse style, a gente passou o nosso CSS. Então, a gente está falando que o P está atingindo esse P aqui, e passamos o cor e a fonte, o tamanho de fonte para ele. Então, o resultado dele seria esse aqui.
Fazendo dessa forma aqui, você já leva uma vantagem, porque se você tiver aqui, por exemplo, 10 parágrafos, os 10 ficariam com a mesma cor e com o mesmo tamanho de fonte, tá? Mas você tem que tomar cuidado também, nesse caso aqui, de usar também com moderação aí, porque se você tiver muita página e você tem esse mesmo estilo aqui para todas as páginas, e você vai precisar mudar depois algum estilo aqui, você teria que abrir também as 100 páginas, 1000 páginas aí para você ir mudando aqui uma por uma, pois esse estilo estaria no cabeçalho aqui de cada página, tá? Então vamos ter cautela aí. Você usa isso aqui, por exemplo, você tem uma página específica que tem aquele próprio estilo só dela, e você pode até usar dessa maneira aqui. Então vamos para o próximo aqui. Então o próximo é o estilo externo. O estilo externo a gente já usou, né, que foi aquele arquivo CSS aula 1 que a gente criou, que é um arquivo externo. Então folhas de estilo externo são o método mais comum de aplicar CSS em um site. A maioria dos sites modernos usa uma folha de estilo externo para aplicar estilo em todo o site. Estilos externos refere-se à criação de um arquivo separado que contém todas as informações de estilo. Este arquivo é então vinculado nas páginas HTML que você deseja estilizar. Para adicionar uma folha de estilo externo em uma página da web, use a tag link, que a gente já usamos lá, fornecendo a URL, a folha de estilo, no atributo href, bem como um estilo sheet. Então eu criei aqui um exemplo, né, e passei aqui o nosso estilo inline, é o mesmo estilo, só que agora eu passei dentro desse arquivo aula1.css. Então, para chamar agora esse estilo que está aparecendo aqui na página, eu incluí agora, eu estou chamando esse arquivo externo com esse elemento aqui, link, né? E eu estou chamando esse CSS externo que foi criado. Então, ele dá esse estilo para mim aqui. Então, a gente está fazendo isso aqui no parágrafo. Qual é a vantagem de você usar dessa forma? A vantagem é que se você precisar mudar alguma coisa aqui no seu CSS, você vai abrir apenas esse arquivo aula1.css, alterar o que você quer e automaticamente ele já vai alterar aí nas 100 páginas, 1000 páginas, sei lá, 5000 páginas que você tem aí. Não precisa você abrir uma por uma, como é o caso dos dois exemplos que a gente viu aí. Então esse é o mais usado que você vai ver por aí, tá? Procure sempre usar esse aqui, é o mais indicado. Sempre crie um arquivo externo aí para você trabalhar, que fica melhor de você fazer manutenção depois. O outro exemplo que a gente tem aqui, o outro modo que a gente tem aqui para incorporar CSS na página, é o estilo incorporado. Então você pode incorporar uma regra. Então você coloca o arroba, você dá um import CSS para importar uma folha de estilo externa. Então para fazer isso, você faz a mesma coisa dentro do estilo style, né, nossa style. Nesse caso aqui, abri o style, fechei o style. E dentro aqui eu importei os dois arquivos CSS. Então você tem essas duas maneiras aqui de importar. Você pode importar dessa forma aqui. Arroba import, entre aspas, você chama aqui o seu arquivo, né? Põe o caminho dele aqui, o nome dele. No caso aqui, aula1.css. E você pode também fazer dessa forma aqui. Passar uma URL. E aí, entre parênteses aqui, dentro das aspas, você chama aqui o seu CSS. Então, você usa dessa forma ou dessa forma aqui, tá? A mais simples é a primeira. Então, essa aqui é uma outra maneira de você incorporar aí o seu CSS em uma página da web, tá? Mas o mais usado mesmo seria esse aqui, o externo. Então, espero que você tenha entendido aí como incorporar e adicionar CSS na sua página. Se você gostou dessa aula, dê joinha, compartilhe, comente. Não se esqueça de se inscrever aí no canal e eu aguardo você aí na próxima aula.